Olá, cá estamos nesta tarde consagrada ao Senhor, tarde de domingo, tarde também em que o tempo, nosso tempo, a natureza, está com jeito e cara de chuva, chuvas esparsas, chuva de verão, é, que com certeza agrada a uns, entristece outros. E eu lembro sobre isso uma história antiga, eu tinha 8 anos, 8 anos. E então nós morávamos no interior e minha mãe veio para a cidade e eu vim junto, umas raríssimas vezes. A gente caminhava uma hora a pé e depois chegava na estação do trem, né, por carreiros, talhos, caminhos. E lá chegando então, era um tempo de seca, era um tempo de grande estiada. E nós, como dependia das plantações, ansiávamos pela chuva. Chegando lá, o guarda da estação, eu andando por lá, ele era um cara camarada, me levou por lá, até que o trem chegava. E ele conversando, e o tempo estava meio de chuva, e ele disse assim: tomara que não chova. Tomara que não chova. Fiquei olhando para ele, me lembro perfeitamente. Bem o contrário do que a gente queria, que chovesse. E ele tomara que não chova, porque ele não dependia da chuva, não tinha planta nem nada. Então, para ele seria um péssimo negócio a chuva, mas para nós era algo muito esperado. É assim também até hoje. Até hoje continua sendo dessa forma. Uns se alegram, outros se aborrecem. Bem, mas quero dizer com isso que, então, chamados à existência, como também toda a vida que está sob os céus e está sobre a terra. Diz o livro de Eclesiastes, ele usa assim, embaixo do sol. Embaixo do sol, né? Toda criatura embaixo do sol. E para nós então que somos, creio, chamados pelo Espírito Senhor, pelo Senhor, então os que estão sob os cuidados de Deus, estão sob o controle de Deus e do seu Espírito, que está para pôr ordem. Diz lá no início que a terra era informe e vazia, mas que o Espírito Senhor pairava sobre a terra. E nós podemos dizer que o quadro é o mesmo. Ela continua informe e vazia. Vazia do que? Da presença de Deus. Vazia do que? Do amor de Deus. Mas o Espírito está aí, como ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Porém, são poucas as pessoas que se apresentam para serem, então, seu local de habitação. Como já sabemos, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele quer habitar nos templos feitos por suas mãos. Que então nós temos que nos apresentar: Senhor, eis-me aqui. Foi tuas mãos que nos que nos faz. Porque ele diz: façamos o homem. Eu entendo assim, como nós estivéssemos sempre sendo feitos. Não estamos prontos, mas ele está nos aprontando, dando sempre os retoques finais. E aí ele disse: sede perfeitos e sede santos. Esses são os retoques finais que, inclusive, ele nos promove, para que, quando ele nos chama para nós colaborar com a obra dele, inicialmente, então, para completar em nós esse trabalho, ele está nos valorizando, nos chamando para colaborar com a obra dele, dizendo: esforçai-vos. Esforçai-vos para que o Espírito então se aperfeiçoe e que morra as nossas vontades, o nosso espírito, para que dê lugar ao dele, e esse morrer para nós mesmos significa fazer unidade com o espírito dele, porque não tem jeito. Já tratamos disso. Ou fizemos unidade com o espírito dele, ou estaremos em unidade com o espírito das trevas, que continuam gerando caos nesse mundo. Por que que esse mundo vive sob a égide do medo?
As pessoas vivem temerosas e temendo muitas coisas, porque estão, sim, desprotegidas de Deus, porque estão afastadas de Deus e imediatamente afastadas de Deus estão próximas do espírito das trevas, estão em unidade com ele. Não tem jeito, não tem. Já foi dito, só que agora em outras palavras, ninguém está em uma linha neutra. Ninguém, não existe um muro que eu possa andar, que eu não estou nem com o diabo, não estou com Deus, eu escolhi um outro caminho. Não tem terceira via. Ou estou com Deus, ou estou com o diabo, o príncipe deste mundo. Não tem jeito. É. Mas claro que todos creem que estão com Deus. Porém, veja, ele disse: julguem pelos frutos. Pelos frutos conheceremos a árvore. E os frutos desse mundo são bons? Não. Veja o que dizem as elites, os ricos desse mundo, os religiosos desse mundo. Que o mal está nos pobres. Que o mal está nos pobres, nos drogados, nos homossexuais. Eles apontam este como mal. Isto sendo o mal. Eles não conseguem identificar o mal de outra forma. Mas o mal para eles habita nas periferias, nos rebeldes, naqueles que não se conformam em serem explorados, em serem vítima da ganância dos outros. Esses são a causa do mal do mundo. É muita gente, eu ouvi isso a vida inteira. O problema do mundo é muita gente. Esses pobres não têm controle da natalidade. E já sugeriram muitas coisas para isso, né? Até a castração e esterilização em massa e assim por diante. Então eles entendem que a solução é quanto menos gente melhor, até ficar um só, né? Até ficar só um. Antigamente eu citava, poxa, havia só Abel e Caim, pois ainda um matou o outro. Pois ainda o Caim matou Abel. Então conclui-se que não adianta ficar só dois, porque ainda o mal vai prevalecer. Este vai ficar e vai matar o bom. E claro que era uma sociedade. Claro que era uma sociedade. Não sei se vem ao caso, dar informações, mas o pessoal pensa, como é que foi então Abel e Caim casarem com as suas irmãs? As pessoas que têm os religiosos têm uma visão terrível, né? Ah, mas naquele tempo podia. Que piada, gente. Que piada. Eu sempre disse e repito, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A sociedade, a humanidade sempre existiu, em milhares de milhões, né? Aquela vez talvez um pouco menos. Mas o que ocorre? Deus chamou sempre pessoas desse meio para se separarem, para viverem com Ele. Isto foi como é. Sempre foi assim. No tempo de Jesus havia muitos homens e muitas mulheres. Muitos. Quem seguiu Ele? Aqueles que Ele chamou, e outros que chamou, mas não vieram. Ele disse, são muitos chamados, mano, poucos os escolhidos. Então ele chamou, número de 12, mas tinha 12.000 só em Israel. Eu não fui atrás, ainda estou em falta, mas calculo, as informações que eu tenho é que havia 18.000 habitantes na cidade de Jerusalém, mas certo que havia mais. Certo que havia mais. Porque aqui os Maia, no ano 300, havia mais de 500.000 pessoas numa cidade. Cidade dos Maia, citou bem lembrado. Mas havia populações imensas, Babilônia mesmo, uma cidade muito habitada, também não sei qual é o cálculo de habitantes que havia. Mas para dizer que havia sim muita gente. Veja que quando fala se refere ao dilúvio, no tempo de Noé havia muita gente. Mas quem deu importância para ele? Quem creu na pregação dele? Em Sodoma e Gomorra havia muita gente. Mas quem escutou? E hoje é a mesma coisa. A mesma coisa, há muitas pessoas, mas quem escuta? E quem escuta com todo o coração, com boa vontade? Aí menos ainda. Se ele disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então assim era, assim é e assim será, até a vinda dele ou até a nossa partida. Muitos se desesperaram porque Jesus não veio, e há muito tempo já foram. Deixaram de crer, como no tempo do apóstolo Paulo e dos apóstolos, enfim, estavam perdendo a fé, porque esse Jesus que vocês dizem que está voltando, não voltou. Isso é conversa. E muitos apostataram, deixaram de crer, e outros que esperavam estavam parando de trabalhar. Que ele teve que dizer, bom,
Quem não trabalhe também que não coma, já que vocês estão esperando Jesus, que eu acho que não vale a pena nem plantar, porque não vai dar tempo de colher, ele teve que dizer isso, né? E afinal já se passaram quase 2000 anos. E aí as pessoas pensam que então ele não vai vir, não vem, então não precisa estar esperando. E nesse tempo, desses 2000 anos, quantos já foram? Né? E bem-aventurado todos aqueles que ficaram esperando Jesus, como hoje. Ficar esperando Jesus não é ficar olhando para o céu e esperando, como eles disse lá, homens de Jerusalém, que vocês estão olhando para o céu? Esse que vocês estão vendo subir, ele vai descer do mesmo modo. Mas cada um vá para suas casas, siga a vida. Siga a vida, amando ele. Então, a conclusão que nós temos que ter? Que os que são chamados para serem escolhidos têm que estar nessa predisposição de ir com ele imediatamente, de estar com ele já. Bom, se ele não voltou para mim, ele já voltou. Eu ando com ele. Tem que entender assim. Eu creio nas palavras dele. Ele disse que estaria conosco, não disse? Então tá. Foi ele. Quem falou isso? Foi meu vizinho, minha vizinha, meu pai, minha mãe, meu avô? Não. Foi ele. Se ele falou, como está dito, quem sou eu para duvidar? Quem somos nós para duvidar? Se ele disse, eu estarei convosco. Como também já disse, o mal também está aí. Também está aí. Veja, esse não adianta. Não precisa a pessoa pedir ou não pedir. Ele invade. Ele invade os corações. Por isso está dito, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Se a casa não está protegida, ele ocupa. Ele ocupa, é dele. Esse mundo é dele, está dito isso. Mas, e a pessoa que consente, que dá liberdade para ele. Porque Jesus disse, ele veio e falou, e chamou. Então, aqueles que ele escolheu, qual a resposta tem que ser dada? Não, eis-me aqui, Senhor. Vai ser difícil? Com certeza muito difícil. Vai ser uma grande luta? Vai ser uma grande luta. Vão ter que enfrentar toda a correnteza do mundo e todo o ódio do mundo para estar com ele. Por isso que a falsa crença, a falsa religião diz que não. Diz que não, que pelo contrário, vai estar em paz nesse mundo. Vai ter só amigos, só amigos. E ele disse que não é verdade. Vocês terão muitos inimigos. A vossa escolha, nós falamos de manhã sobre escolha, até eu tenho que dar uma aprofundada nessa questão, né? Veja, ele disse a escolha, que a causa de eu ter escolhido vocês, fez de vocês inimigos do mundo, né? Inimigos do mundo, porque vocês me amam e eu separei vocês e por isso vocês não servem mais para o mundo e o mundo odeia vocês. É bem isso aí. Então a escolha, como eu falava de manhã, o exemplo que eu dei sobre quem vai escolher feijão e vai ficar com as pedras, né, que tem no meio do feijão, ainda tem, até hoje facilita. Está bem mais difícil encontrar uma pedra, mas antigamente era direto, né? Então quem vai querer ficar com as pedras? Vão escolher para ficar com o feijão, tirar as impurezas. Tirar as impurezas. E assim também nós. Quer dizer, diríamos, o que é escolher Jesus? Se dá para dizer isso, né? Seria então tirar todas as impurezas que há no meu coração, que há na minha volta, tentando me contaminar para ser mais um desse mundo. Então, escolher Jesus, digo assim, né, ficar com ele, significa renegar todas as outras coisas, como ele disse. Negar. E não como as pessoas estão fazendo hoje, como os crentes estão fazendo hoje. Eles estão com todo o mundo, amando o mundo, e dizem que amam também a Deus. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia. Mas enquanto isso, a gente vê aí o Brasil sendo chamado de país cristão, e que está na direção desse país cristão um monstro. Um monstro. E veja, e as igrejas continuam defendendo ele, abertamente, declaradamente. Pobre dessas almas. Pobre dessas almas estão sendo feitas literalmente, naquelas palavras de Jesus, 2 vezes mais filho do inferno do que esses pregadores. Adianta dizer que será grande o castigo? Não, elas não temem isso. Porque o temor do inferno, o temor de perder a alma, isso também é dado pelo Espírito de Deus. E essas pessoas não têm temor nenhum. Eles estão deitados em berço esplêndido. O inimigo deles
repito, são os gays, são os pobres, são os miseráveis, são essas pessoas excluídas. Esses têm por inimigos. Esses têm por inimigos. É. E veja que chegam a falar chegam a falar do comunismo. Do comunismo, o socialismo que é o perigo. Claro, porque são sociedades humanas que ensinam a partilha. Eles não querem saber de partilha, nem da parte de Cristo Jesus e nem da parte humana. Só que de Cristo Jesus já tomaram conta. Da religião eles tomaram conta agora do pensamento de ter em comum as coisas, do pensamento da sociedade igualitária, o pensamento da sociedade igualitária, isso eles não conseguiram se apossar ainda inteiramente, mas estão trabalhando ferrenhamente. Veja que nos Estados Unidos, por exemplo, que é a terra da liberdade, se uma pessoa adoece, lá está frito, lá não tem SUS, não tem proteção nenhuma. Ou gasta o que tem, ou vende o que tem, ou morre. É isso que eles querem implantar aqui também, entendeu? Então veja que esse é o problema deles. Esse é o problema dessa sociedade, que era o mesmo no tempo de Cristo Jesus. É o mesmo. E por isso que veja que ele veio e ficou com essas pessoas. Por isso ele foi abominado, rejeitado e morto de forma cruel, terrível. Quem que o matou? Foram os gays? Foram os homossexuais? Foram os comunistas? Não, não foram, claro que não foram. Os mesmos daquela época, os religiosos de hoje. Então, isso nós estamos falando que nós precisamos saber em que mato estamos lenhando, diziam os antigos. Nós temos que conhecer quem está à nossa volta e a quem eu estou servindo, qual a fé que me alimenta, qual a esperança que está plantada no meu coração. Então, por isso, esse evangelho que está sendo anunciado nas igrejas, esse evangelho está a serviço do demônio, está a serviço do mal, para desencaminhar as pessoas, para aqueles que querem entrar, não entrarem, impedir elas de entrar, literalmente. Essa que é a questão. Mas claro que eu digo assim, sou um voto vencido para o mundo, sou uma voz isolada, tipo aquela, como está escrito, uma voz que clama no deserto, uma voz que clama no deserto, porque deserto no seguinte sentido, quem vai dar ouvido? A multidão está aí, mas eles estão ouvindo a outra voz. Eles estão ouvindo a voz do lobo, a voz do mercenário. Por quê? Porque a grande maioria é mercenária. A grande maioria é lobo um do outro. A grande maioria está sob domínio do mal, com toda certeza. Não tenho dúvida disso. Por isso a fome, por isso a desigualdade, por isso a miséria, por isso as injustiças que crescem e se propagam mundo afora. E se torna normal ver de um lado mansões e de outro lado favelas. Favelas, e os mesmos seres humanos, e os mesmos ditos cristãos. E muitas vezes, veja, as igrejas estão cheias de quem? Dos miseráveis. Os das mansões não vêm lá. Não vêm. Eu tive uma época no Nordeste, no Recife, nos anos de 96, e nesse ano de 96 eu fiquei lá 3 meses, e nesse mês eu tive lá e a pessoa que estava comigo, ele viajou e eu fiquei sozinho lá, era um religioso, e eu peguei uma máquina que ele tinha, uma máquina muito, na época, muito elaborada, muito fundamento, e tirando foto por lá. Então eu me lembro que entrei numa rua lá e de um lado assim eram os edifícios, as casas finas, as mansões, e do outro lado dessa rua era uma periferia que ficava recostada numa lagoa. Ali morava aquela favela que causava nojo, com certeza, para aqueles moradores. Como também eu estive em São Paulo alguns anos atrás também, e tem a região do Morumbi ali também, que tem uma grande favela e logo do lado tem as grandes construções, mansões e casas, finíssima e habitada por pessoas então que se acham de sangue azul, como dizia também os antigos, E por conta disso se criou uma normalidade, mas essas pessoas não vão nas igrejas, não vão, eles nem frequentam esses templos. Quem vai nessas igrejas, basicamente a Universal, a da Graça, as outras igrejas,
nas periferias, que estão geralmente nas periferias, mesmo nos centros os ricos não vão nessas igrejas. Muito poucos, um que outro, que frequentam essas igrejas. A maioria é lotada de pobre. Lotada de pobre. Pessoas de cor, pessoas humilhadas, pessoas rebentadas, pessoas quebradas, desiludidas, enfim. E ali eles vão nessas igrejas agora, e esses pastores, muitos deles vieram desse meio também, mas foram elitizados, beberam desta água dos palácios, e agora eles se acham palacianos e vivem já também num ambiente semelhante, na opulência, e sustentado pelo dinheiro desses coitados, que querem chegar também nas mansões, que querem possuir mansões, e acredito que buscando pelo caminho da fé, eles vão chegar mais rapidamente. Mas muitos não chegam, nunca chegarão, mas eles vão chegar o quê? Aonde? No entendimento, na mente destes. Vão querer ser ricos, levar uma vida dessa mesma forma e ter uma ascensão social, crendo então que até já são, embora vivendo naquelas choupanas lá, naquelas cortiços, naquelas periferias, naqueles lugares precários. Mas eles se promovem pensando como os grandes. E elegem as elites que vão explorar eles e lograr eles e enganar eles. É terrível isso. Sempre foi assim. Não é de agora. Infelizmente não era para continuar depois da vinda do evangelho. Não era para ser assim. Mas como já disse, os militares saem da onde também. A grande maioria dos militares sai do meio dos pobres. Para depois combater os pobres. Com a mentalidade dos ricos, dos grandes, dos poderosos desse mundo. Com toda certeza é assim. Foi, é e será. Para sempre. Então, Cristo veio e nasceu aonde? Quem era a mãe? Quem era o pai? Quem eram eles? Assim, o padrasto. Quem eram eles? Pessoas pobres. Pessoas pobres. E ele viveu pobre e disse, eu não tenho reclamar na cabeça. E nunca quis tão pouco. E bem que ele recebeu esse convite. Bem que ele recebeu. Para ser este pobre de cabeça rica e servir as elites. Ele não aceitou. Aí caiu o ódio por cima dele. Caiu o ódio desse mundo. Com certeza vai cair sobre todos aqueles que não aceitarem beber do fermento dos fariseus. Ser impregnado com o fermento dos fariseus, como ele alertou seus discípulos. Mas estamos nesse mundo dessa forma. Entendeu? Então veja que tem pessoas, então ditas de esquerda, que lutam contra essa sociedade. Porém, é uma gangorra maldita, né? Ali, às vezes ganham, às vezes perdem, a maioria das vezes perde, porque eles têm toda a imprensa, toda a justiça, tudo é elaborado e pensado por eles, e eles manobram como eles querem. Então, é uma luta insana, terrível, né? E muitos vão perecendo por aí. No tempo de Cristo também era assim. Veja, mas ele veio para trazer a possibilidade, e trouxe, então, de nós sermos revestidos com a força do alto, com o Espírito de Deus que nos ensinaria todas as coisas e que nos faria lembrar, nunca deixar cair no esquecimento a vida que ele levou, as palavras que ele disse e o que fizeram com ele. E quem foi os seus algozes? São os mesmos que são hoje. Por isso ele disse, quem vos ouve, a mim ouve. E quem ouve a mim, ouve meu Pai. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita meu Pai. Era, é e será. Não tem jeito. Então, por isso, veja, é interessante que cada um analise assim de qual espírito eu estou sendo alimentado. Que espírito está me alimentando? Da onde eu estou bebendo? Que água eu estou bebendo? Que fermento está sendo lançado na minha massa? Para ver a quem eu estou servindo, para ver qual decisão que eu preciso tomar enquanto é tempo, enquanto estou a caminho. A serviço de quem que eu vou me colocar? A serviço de quem? E se colocar a serviço de Cristo Jesus é se colocar do lado que ele se colocou. Então veja, dos pobres, dos humildes, dos pequenos, dos injustiçados. E claro que nesse meio dos pequenos, dos pobres e injustiçados, há também pessoas malévolas, pessoas perversas, pessoas de toda a índole. Não são perfeitos, lógico que não são. Mas entre os imperfeitos, esses são menos imperfeitos, que é onde há possibilidade ainda de serem salvos, porque veja o que ele disse quando ele respondeu aos discípulos de João Batista. E dizer a João o que vocês estão vendo. Os
coxo anda, o cego vê, o mudo fala, o morto ressuscita e o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Tá vendo? O evangelho anunciado aos pobres. Esta é a grande novidade. A grande novidade e a grande rebeldia, a grande reviravolta. Porque a religião estava a serviço do rei e de sua corte, de suas elites, dos ricos, dos grandes, como está hoje. Por isso eu não me conformo, sob hipótese nenhuma, em ver essas igrejas católica, evangélica, espírita, enfim, título que tenha, estão aí a serviço dessas elites, a serviço dessas elites, cometendo injustiça diuturnamente. E essas pessoas então sendo, sofrendo horrivelmente, e vão se perder, estão se perdendo, como ele disse, eles não entram, deixam outros entrar, estão se perdendo. Então, e acreditando, equivocados pelo espírito das trevas, que estão evangelizando, o que é muito pior. Porque como libertar essas pessoas agora? Por isso ele disse, e o estado daquela pessoa é 2 vezes pior que antes, muitas vezes pior que antes. Como ele disse, quando um diabo sai, é expulso de um corpo. Ele vai para o deserto, lugares de deserto, não encontra repouso, volta, acha aquela casa limpa, deserta, e ali ele traz outros 7 espíritos e a situação daquela pessoa é muito pior que antes. É o que acontece invariavelmente nessas igrejas, com raríssimas exceções. Mas são pessoas que não têm mais o que fazer. Não tem, elas se elitizaram, são contaminadas com o fermento dos fariseus, que é o fermento das elites, e aí eles voltam suas metralhadoras giratórias contra os pobres, contra a sua própria origem, contra a sua própria parentela. E exige a conversão delas. O que é a conversão? Ficar igual a elas. Acredita que agora são de Deus. São de Deus porque estão frequentando a igreja, porque tem uma prática, um costume, e elas acreditam que são. Mas, e para Deus elas estão mortas, porque o amor delas não está nos pobres, nos pequenos, humildes, nos excluídos. O amor delas está entre eles lá, entre estes. Coisa muito dramática. E não está. Na verdade é um grande engano. Eu já disse aqui, eu fiquei 5 anos na Universal, não fiz um amigo lá dentro. Pelo contrário do que eu tinha, perdi. Essa era que era amigo, né? Então ali não tem, ninguém pode ser amigo de ninguém. Nenhum obreiro para visitar o outro pode visitar, mas com limite. E ali é muito controlado. Ali eles dizem lá, é tu e Deus. Mas o Deus que eles apresentam. Para isolar as pessoas e cortar qualquer vínculo de fraternidade. Qualquer vínculo de ajuda. Não. Ninguém é para ajudar ninguém. Que vão pedir para Deus. Vão pedir para Deus. Pode ver se não é assim. Engane-se quem quiser. Engane-se quem quiser. É uma coisa que é de ficar estarrecido. Estarrecido. Mas as outras não é diferente. Se por outro lado há essa também falsa liberdade, mas o fermento não é diferente. O fermento é o fermento das elites, dos palácios, que desce e vai da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés. Essa pessoa fica, como disse Cristo, pior do que antes. Com certeza, misericórdia. Então, tá, mas qual é a solução que é apresentada? Sim, a solução é uma só. É o Evangelho de Jesus. É voltar para as raízes, voltar para o Evangelho. Isso eu já conheço. Sim, conhece com a visão deles, né? Esse que é o problema. Porque grande maioria não vai ter mais condições de conhecer. Já foram cegados. Já tiveram seus olhos vazados. E aí não tem mais. Como ele disse, esse povo se tornou um povo rebelde, de dura serviço, e não tem mais o que possa ser feito. Eles agora aprenderam a resistir a Deus. E a visão que eles receberam é a visão do mal, que então eles vão ver com os olhos assim, mas não vão identificar. Não vão perceber a diferença entre o doce e o amargo, entre a luz e as trevas, entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e a mentira. Eles não vão identificar. E por isso eles serão presas fáceis e vão defender a injustiça, a mentira, e vão condenar a verdade imediatamente e serem a favor da morte. Não tem jeito. Com todo o poder do engano, como está escrito. Todo o poder do engano. Então não é de hoje, desde sempre, já está escrito pelo profeta Isaías, né? Terão olhos, mas não conseguirão decifrar.
vão ouvir, mas não vão identificar. É como se estivesse ouvindo uma língua estrangeira. Né? Por quê? Ele diz, por causa da dureza do coração desse povo. A dureza do coração. É como ele disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas que não são minhas ovelhas. São ovelhas, mas não ouvem. Não é que são lobos. Veja, ele disse, haverá ovelhas que vão me ouvir e ovelhas que não vão me ouvir. Não adianta. Mas as minhas, aquelas que foram atraídas pelo Pai, essas vão ouvir e vão me seguir. Mas que as ovelhas que vão ouvir a voz do lobo, a voz do mercenário, essas outras ovelhas, não tem jeito. Essas vão continuar assim sendo ovelhas, mas pasto dos chacais. Vão ser alimento do lobo, alimento do dragão. Infelizmente. É verdade. Você que está criando seu filhinho, sua filhinha, pensa que está fazendo uma grande coisa, está criando o alimento dos chacais aí, do pasto dos chacais. Você que está aí pensando que está numa igreja, você está servindo ao mal e achando que está servindo ao bem. Enganados. A grande maioria, com raríssimas exceções, estão servindo ao mal. Alegremente alimentando o dragão. Até serem eles também devorados por sua vez. Infelizmente. Essa é a realidade triste e cruel, que certamente foi o que levou Cristo ao pranto, ao choro, às lágrimas. Mas também ninguém se comoveu e nem se comove até hoje. Mas vê, ai, pobrezinho, morreu por nosso pecado, ai, eu amo Jesus. Tudo. Na prática, nada disso é verdade. Na prática, só é um sentimento carnal, superficial e leviano. Misericórdia. Temos que sair disso e temos que dar esse mergulho, como diz, nas águas mais profundas, o pessoal aí, águas profundas, sempre no mesmo lodo e falando em água mais profunda. Misericórdia, gente. Então nos voltemos enquanto há tempo ao Evangelho de Cristo Jesus, como está dito, ele lançou o convite, ele lançou o desafio. Se ele disse, né, que os valentes, os corajosos, os que estão cansados e sobrecarregados com o fardo deste mundo, que sente esse peso, que sente a sua vida se esvair, se esgotar. Então ele disse, a estes há sim uma grande chance. Como está escrito lá no profeta Isaías também, e citado no Evangelho de Mateus, que a terra de Neftali, a terra de Zabulon, onde havia trevas e abismos, raiou a grande luz. Que maravilha! Raiou a grande luz, com a vinda de Cristo Jesus. Que tenha raiado para a tua vida. Sabe, você tem vivido nessas terras de Neftali, de Zebulon, terras então do deserto, terras longínquas, terras de trevas, de injustiças, que tenha sim chegado a voz de Cristo ao seu coração e chamando para ouvir, como está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, você estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E ali vai, as palavras de encorajamento, de fortalecimento, palavra para animar o cansado, o abatido, animar aqueles que já não têm mais ânimo nesse mundo, que ainda não foram contaminados pelo fermento dos fariseus, que está impregnado em toda essa terra, infelizmente. Todo que é município, que é bairro, que é vila, tem ali uma igreja encravada pregando isso e defendendo esse governo assassino que está sugando eles mesmos, puxando o pouco sangue que ainda tem, tirando a pouca lã que ainda tem, a carne e o sangue, a carne e a vida dessas criaturinhas. Quando termina a gordura, quando termina a lã, eles vão para os ossos. E está escrito no Salmo 15, o Salmo 53. Ai desses que devoram o povo como quem come pão. Não percebe esses obreiros do mal? Não percebe esses injustos? Misericórdia. Mas estamos aqui para sermos então a morada do Senhor, para que Ele continue vivendo e presente nesse mundo, em nossa alma e nosso coração, sendo esse templo dele que Ele quer habitar sim,
mas é preciso, com certeza, esforço. E os que se esforçam, então farão esta unidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Então fiquemos nesse dia ainda consagrado ao Senhor, com essa reflexão e outras tantas que Ele já nos ofereceu e outras que certamente irá nos oferecer. Se soubermos, então, administrar e bem guardar em nosso coração essa palavra, ela vai germinar, crescer e se tornar grande, tudo isso para a glória do Pai, do Filho e para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele o domínio, o poder, a honra e a majestade para sempre. Grande abraço e até terça-feira, nos permitindo o Senhor. Nos encontraremos. Até lá.